E quando a gente fala em tratamento do TDAH, né? Como a gente falou, não é doença, acredito eu que então não tenha cura porque não é doença. Tô errado ou não? Você falou que não é doença, né? Eu perguntei se o TDAH era uma doença, não é um transtorno. Não é uma doença, é um transtorno. Então, não se fala em cura. Se fala em tratamento. Ou pode falar de cura para TDAH? Pode falar de cura. Acaba que a diferença entre transtorno e doença é mais conceitual mesmo. Mas pode falar teoricamente em cura. Por quê? Quando você olha os dados, a prevalência do TDAH na infância é cerca de 5%. A prevalência do TDAH no adulto, cerca de 2,5%. Então, alguns pesquisadores, eles apontam que aquelas crianças que são identificadas precocemente e acabam tendo o tratamento adequado, uma terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que ela é muito importante para o paciente que tem o diagnóstico de TDAH. Tem muito estímulo, muito apoio familiar e, nos casos específicos, o tratamento medicamentoso, uma parcela significativa desses pacientes podem, depois de alguns anos de tratamento, melhorarem de certa forma que eles acabam não preenchendo os critérios diagnósticos posteriormente. Teoricamente, pode-se falar que uma parcela dos pacientes que completaram o diagnóstico para TDAH na infância, eles podem sim não preencher o critério na fase adulta. Então, não necessariamente vai ser um transtorno que a pessoa vai ter que lidar o resto da vida com ele. Tem uma parcela mínima que pode ser que melhore se tiver o tratamento adequado na fase da infância. Até porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Acreditamos que mais ou menos até os 21 anos, as nossas conexões sinápticas, a neuroplasticidade do cérebro, ela está em desenvolvimento. E isso justifica muita coisa. Por que a gente não deve expor certas substâncias antes dos 21 anos? Então, em alguns casos, esse neurodesenvolvimento acaba sendo um pouco mais atrasado mesmo. E aí, essa pessoa, numa fase mais posterior, 18, 19, 20 anos, acaba desenvolvendo essa questão cerebral que acaba reduzindo os sintomas do TDAH da infância. Mas uma grande parcela acaba mantendo, sim, os sintomas na fase adulta. E tendo que ficar em tratamento para ter uma melhora na qualidade de vida. Especificamente em relação ao tratamento, o TDAH tem uma informação importante. Por exemplo, as pesquisas clínicas, quando a gente vai pesquisar sobre as doenças de toda a medicina, não especificamente só da psiquiatria. Basicamente, um ensaio clínico onde a gente separa o grupo A e o grupo B. O grupo A toma o placebo, um farinha de trigo, e o grupo B toma a medicação estudada. Isso com pessoas mesmo, pessoas reais, digamos assim. Com pessoas reais. Tem várias etapas, mas tentando simplificar o processo. Por exemplo, pressão alta. Para a gente falar que o captopril é efetivo para pressão alta, teve que ter um estudo onde eles separaram pessoas com pressão alta no grupo A, pessoas com pressão alta no grupo B, deram o placebo para o grupo A e eles não sabiam quem... A pessoa que toma não sabe o que ela está tomando. E nem um pesquisador. Tá. A gente chama de duplo cego. É o cegamento, porque o pesquisador, quando ele está pesquisando, ele quer aprovar aquilo que ele está pesquisando. Fala, deu certo. Então, acaba tendo esse cegamento. Então, dá a medicação para o grupo A, a medicação para o grupo B. Um deles é o placebo. Então, vamos falar que o grupo A é o placebo e o grupo B é a medicação estudada. E o que é o efeito placebo? E isso todo mundo conhece, né? O efeito placebo. É justamente uma melhora dos sintomas que quem tomou a medicação placebo acaba tendo. E é uma realidade, não só para a psiquiatria. Então, por exemplo, nas pesquisas clínicas, quando a gente observa o grupo A que está tomando farinha de trigo em forma de comprimido, elas começam a ter uma melhora na pressão ali, uma porcentagem reduzida, mas acaba tendo sim. Porque ela acredita que está sendo medicada e aí, naturalmente, os sintomas físicos podem acabar sendo diminuídos. Porque o efeito placebo acaba sendo mais falado sobre as questões da psiquiatria, e realmente ele é mais importante na psiquiatria, mas ele ocorre também nas pesquisas clínicas. Então, a pessoa que está tomando ali a farinha de trigo, quando a gente vai medir a pressão, o nível pressórico dela, tem uma certa redução, claro que numa porcentagem muito reduzida. E para o captopril ser aprovado, a diferença da melhora
do grupo B em relação ao grupo A tem que ser uma melhora assim, significativa. E em relação, por exemplo, ao tratamento da depressão. A depressão, o efeito placebo é muito importante, cerca de 30%. Então, as pessoas que estão em tratamento para depressão, cerca de 30% ocorre uma melhora com o grupo placebo. A diferença entre o grupo placebo e o antidepressivo, por exemplo, é uma diferença não muito grande se você parar para avaliar somente essa diferença, cerca de 30% a 40%. Mas quando você olha essa diferença para quem não está em tratamento nenhum, acaba sendo uma diferença substancial, cerca de 70% a 60%. No TDAH é muito diferente. Então, quando você compara a diferença do tratamento medicamentoso do placebo para a medicação ativa, é cerca de 90%. Então, por exemplo, o placebo para o TDAH não funciona muito. Cerca de 2%, 3% vai ter um efeito placebo tomando farinha de trigo. E aí, quando você olha a medicação, tem uma diferença de 90%. E aí é estabelecido como um das doenças ou transtorno em toda a medicina, seja da psiquiatria ou clínica, onde a medicação tem um maior grau de efetividade. E especificamente no TDAH, quando é muito leve, a gente pode fazer só com a terapia, mas moderado a grave e até em alguns casos no leve, a medicação vai fazer uma diferença muito importante na vida dessa pessoa. De 90% é... 90%. de mudar a vida mesmo, né? De mudar a vida mesmo. Leva para outro patamar. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!